Ontem o Fachin surpreendeu o Brasil, isso quando a bolsa estava aberta, quando ele resolveu suspender ali as questões do Moro ligado à Operação Lava Jato, onde interferiu muito ali no julgamento do Lula. A gente vai fazer um vídeo agora explicando tudo isso que aconteceu. Então aproveita e se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Todo dia às 8h20 da manhã a gente faz um resumão das principais notícias para você ficar ligado. Então, vamos falar sobre o Lula? Primeiro vamos dar nome aos bois. O Fachin, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ele faz o julgamento de todo o processo da Operação Lava Jato. Ele é responsável, relator por isso. Ou seja, a gente compila ali as investigações, as acusações e é a voz final dentro do processo. Então, quando o Fachin tomou aquela medida ontem de anular, de aprovar incompetência do processo ser julgado e conduzido pelo Sérgio Moro, e aí vamos deixar claro as coisas aqui, não incompetência técnica, incompetência de jurisdição. O que quer dizer? Já que o Lula ele cometeu crimes em São Paulo e em Brasília, ele não deveria ser julgado e sentenciado pelo processo em Curitiba. Deveria ter sido feito ali de onde o caso ocorreu, o crime ocorreu. E uma coisa que chama atenção é que esse processo está se estendendo há anos. Sim, o Lula já foi acusado, já foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro lá em Curitiba. Depois disso passou por uma segunda instância, onde um colegiado ali de 5 juízes avaliou o caso e deu a sentença. Inclusive, Lula já foi sentenciado e cumpriu parte da pena. Sim, ele já cumpriu parte da pena. E agora, anos depois disso tudo, vem o ministro Fachin, Supremo Tribunal Federal, e ele invalida todo esse processo. Vamos entender de fato o que está acontecendo, por que ele está fazendo isso? É uma forma de tentar apagar a Operação Lava Jato ou evitar um mal maior? Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje, de explicar um pouco esse contexto. A gente tem que lembrar que hoje, terça-feira, dia 9 de março, quando esse vídeo está sendo gravado, vai ser feito um julgamento na segunda instância do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um colegiado ali de 5 juízes, onde o Gilmar Mendes, também um juiz do Supremo Tribunal Federal, vai levar ali para ser analisado uma defesa do presidente Lula. O que essa defesa caracteriza? O que ela pede? Ela fala que o Moro estaria ali com viés político e não teria competência de fazer o julgamento de forma idônea ou ilibida, ou seja, sem algum tipo de sentimento pessoal ou de interesse próprio contra o ex-presidente Lula. E por isso deveria se anular todo o julgamento. Sim, essa é a proposta de Gilmar Mendes levar isso para o Supremo Tribunal Federal hoje, onde vai ser feita uma decisão colegiada que não teria como reverter. Antecipando a esse fato, o ministro Fachin, que é um defensor ali da Operação Lava Jato, que vem defendendo todas essas questões, antecipa o movimento e faz o quê? Ele avalia, ele tira o Sérgio Moro. Ele não inviabiliza todo o julgamento, toda a sentença, mas sim a participação do Sérgio Moro. Ele simplesmente fala, esse processo não deveria ser julgado e conduzido por Curitiba. Então vai ter que ser transferido para um outro Tribunal Federal, onde um outro juiz federal pode conduzir os fatos de onde ele achar que deve, ou seja, ele pode aproveitar o que ele gostaria ou não. Então olha só, o que está acontecendo? O ministro Fachin, essa antecipação, esse movimento que ele fez no dia 8 de março, é justamente para antecipar esse julgamento do dia 9, que é hoje. Então olha só, olha que interessante, a gente está vendo aí, saindo na mídia, o ministro Fachin, o que deu na cabeça dele, que loucura é essa, como é que ele volta, como é que o Brasil, aí, uma república de bananas, volta atrás desse caso. Meu amigo, o fato é que nós temos uma politização da justiça, o que é terrível. Olha que tipo de situação que a gente fez, uma manobra de um ministro para tentar tirar ali a situação do Sérgio Moro, para tentar impedir um outro julgamento, onde Gilmar Mendes levaria em questão a moral do Sérgio Moro. E para ele não ser exposto e eventualmente perder ainda, né, esse processo, porque se o Gilmar Mendes leva isso para a segunda instância e fica comprovado talvez, ou não comprovado, mas se faz-se um entendimento dos juízes que o Sérgio Moro não teria competência para conduzir esse processo, toda a Operação Lava Jato cai por terra. Ou seja, você viu aquela expressão? Perde seu anel para não perder os dedos? Quando ele vem com essa notícia para tirar ali o caso do Sérgio Moro, mas sem afetar ali a sua moral, o seu processo, para levar isso para uma outra jurisdição, é um caso para ele tentar salvar o todo, a Operação Lava Jato, né, para não se repudiar ou então ir contra a todo esse processo. Ou seja, é uma coisa assim, uma grande jogada. Agora, isso gera instabilidade. Como que você consegue fazer um cálculo de previsibilidade onde nada é previsível? Meus amigos, a gente é investidor em bolsa de valores. A essência do nosso trabalho é fazer cálculo de risco,
é calcular quanto que uma empresa valerá daqui a um tempo. Para isso eu tenho que colocar um cenário político, econômico, até cálculo de risco jurídico. Agora você tem que fazer esse cálculo. Ou seja, sim, a bolsa caiu forte, tem uma certa volatilidade acentuada, vai ter fuga de capital estrangeiro, é uma situação muito ruim, porque a gente começa a ver politização de determinadas coisas. Qual que é a essência de uma legislação? A essência de uma lei: você definir o que é certo e errado, e consequentemente definir punições para caso alguém faça algo de errado, ele vai ser sentenciado, ele vai ser punido por aquilo. E essa sentença, ela tem que ser um exemplo moral para que outros não venham fazer. Só que no Brasil, as coisas não funcionam tão bem desse jeito. Dependendo de quem comete o crime, a forma que comete o crime, de quem julga a sentença, se é interessante ou não você condenar A ou B nesse determinado momento. Lembra do Temer? Lembra lá do caso do Joesley, que veio com toda aquela acusação, com provas, com números, com rastreio, com Polícia Federal? Até hoje o Temer está aí, né, respondendo ainda parcialmente pelos seus crimes cometidos, porque naquele momento não convinha simplesmente substituir o presidente. Bom, qual que é o risco Brasil? O que a gente calcula? O que vem pela frente? Aí, meu amigo, é o ponto interessante que eu anotei aqui, tá? Na justiça, afinal de contas, o que vale? Essa é a pergunta que fica para o investidor. E aí nós temos o segundo ponto. Se o Bolsonaro, até então, já vinha promovendo medidas populistas, né? O que vai acontecer agora, sendo que ele tem aí como rival eleitoral o próprio ex-presidente Lula, que era ali um grande populista? Será que o Bolsonaro agora vai ser mais popular, vai fazer mais benefícios, vai estender programas sociais para tentar apagar essa imagem do Lula e, consequentemente, afundar o Brasil em mais dívidas? Ou seja, é um caminho que a gente já sabe que é um problema. E outro ponto, será que o Centrão, vendo talvez agora uma oposição com uma identidade, não vou falar mais fortalecida, mas pelo menos com uma identidade, será que o Centrão vai continuar apoiando o presidente? Será que vai mudar de lado? Será que vai mudar esse cenário? Meus amigos, o que eu quero falar para você é que no Brasil não é para amadores e existe agora um cenário, uma quantidade de turbulências que vão ser vindo. Isso vai refletir, isso vai trazer mais volatilidade. Espero ter ficado claro um pouquinho desse caso Lula, os reflexos deles, os interesses por trás disso. É claro que isso vai se descortinar dia a dia, todo dia vai ter uma novidade, vai ser um caso novo. E é por isso que eu te convido para participar todo dia aqui no YouTube às 8h20 da manhã do Café Econômico. Notícias atualizadas com um tempero econômico específico para a Bolsa de Valores, para você poder fazer melhor aí os seus investimentos. Segunda a sexta, às 8h20 da manhã. Te aguardo lá, até mais!